Olá, bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus a todos. Um ótimo dia. Meus irmãos, nós sabemos que a nossa geração está acompanhando o cumprimento das profecias de Jesus, ao qual, em um dos seus sermões escatológicos, certo feito, ele dizia aos seus discípulos o que iria acontecer, que de certa forma premeditaria a sua vinda em glória, a sua segunda vinda para buscar a tua igreja. E nós estamos acompanhando esses acontecimentos, a gente está vendo essa crise a qual o mundo está passando, a qual nós estamos passando, mas o interessante disso é que ele deixa algumas demandas, ele deixa alguns afazeres, ele deixa alguns certos tipos de comportamentos que deveriam de ser adotados nesse dia, como nós deveríamos de reagir a isso e de se comportar diante disso tudo. E o que eu tenho visto é que não só cristãos, mas principalmente que pessoas, ao seu modo geral, ao todo, estão desesperadas, pessoas estão batendo cabeça, estão preocupadas, estão virando, na verdade, amante de si mesma nesses tempos, quando na verdade Jesus disse para não se preocupar. Em uma das suas falácias, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 28, ele disse que quando começar a acontecer esses sinais, quando começar a acontecer isso tudo, que era para que nós, os seguidores dele, os que creem nele, levantassem a cabeça para o céu, erguessem a cabeça e se alegrassem, porque a nossa redenção estaria próxima, ou seja, a vinda dele para buscar a tua igreja estaria mais perto do que nunca. E não é o que eu estou conseguindo ver com isso tudo que está acontecendo. É claro que a gente tem que se prevenir, claro que a gente tem que ficar, de certa forma, precauçosos com isso tudo, sim, legal, mas não a ponto de se desesperar, a ponto de achar que tudo está perdido, que tudo acabou, não, porque ele deixou uma promessa. Aquele que perseverasse até o fim, esse seria salvo. Ou seja, ele estava querendo dizer, de uma certa forma, que aquele que vivesse com a mesma intensidade que começou, estaria salvo. A nossa redenção, ela está próxima, e o que premedita tudo isso é isso tudo que está acontecendo. Então a gente não tem que ficar desesperado. Então o que eu vejo nesses dias, meus irmãos, são pessoas que estão perdendo a sua identidade, pessoas que estão com uma identidade falsa, quando na verdade deveriam de se achar por meio disso tudo que está acontecendo. E eu quero deixar uma palavra no coração de cada um nesta manhã, para não ficar somente com as minhas palavras, que se encontra no Evangelho ainda de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 17. Todos conhecem essa parábola, é a parábola do filho pródigo. Mas eu quero ler somente um versículo, que se encontra no versículo 17, que diz assim: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Meus irmãos, a gente sabe que a parábola do filho pródigo, Jesus contava em um contexto em que ele se assentava com pecadores para comer e beber, e os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles murmuravam, falando que Jesus não poderia se assentar no meio de pecadores se ele se dizia ser o Filho de Deus. Se ele realmente fosse Filho de Deus, não era para ele se assentar no meio de pecadores. E Jesus sempre foi esse homem humilde, que não tinha problema em ter comunhão com ninguém, porque o propósito dele não veio para salvar, como ele mesmo disse, ele não veio para os sãs. Os sãs, os bons, não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Jesus usa esse termo falando para os saduceus e para os fariseus. E ele se assenta com pecadores e ali fala do reino. E ali ele
sabendo disso, tomando conhecimento do pensamento deles a respeito disso, ele conta algumas parábolas e chega à parábola do filho pródigo, dando a ênfase de que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por homens justos que não necessitam de arrependimento. Meus irmãos, a palavra arrependimento, ela tem um grande sentido. Arrependimento significa mudança de mentalidade. Arrependimento significa você mudar o rumo do seu pensamento ou o rumo de uma direção que você toma, em que você toma o conhecimento de que aquela direção que você está indo está errada, ou seja, era como se fosse uma identidade, era como se você estivesse voltando à sua identidade. Você toma um caminho, toma conhecimento de que aquele caminho não é um verdadeiro caminho a se seguir, então você muda a sua mente e de certa forma muda a trajetória desse caminho. Então arrependimento está relacionado a isso. Jesus fala que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por muitas pessoas justas que não necessitam de arrependimento. E o interessante é que o filho pródigo, ele pede a parte da herança ao pai e sai para viver conforme ele achava que era o certo. E a Bíblia também vai nos dizer que ele vivendo em uma terra longínqua, ou seja, longe do pai, teve um tempo em que houve fome nesta terra. E ele já estava sem dinheiro, ele já não tinha como mais viver suprindo as suas necessidades, o seu pão de cada dia, ou seja, o seu alimento. Então, ele de certa forma necessitaria de um trabalho para poder sobreviver. E ali ele é contratado por um fazendeiro para tomar conta de porcos. De fato que, tomando conta desses porcos, ele sente vontade de comer, ele não come, ele sente vontade de comer aquilo que ele estava dando para os porcos, que a Bíblia relata como bolotas. E ele sentiu essa certa vontade de comer isso. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês? O filho pródigo, ele estava vivendo em uma falsa identidade. Por quê? Porque hoje nós estamos passando por essa fome. Hoje pessoas que estão vivendo uma falsa identidade passam por essa fome. Porque ele disse que na casa do pai dele, os trabalhadores do pai dele tinham fartura de pão e ele padecia de fome. Entenda, os servos, os trabalhadores, eles trabalham em prol de uma coisa. Naquele momento, naquele tempo, os servos trabalhavam em prol do seu pão de cada dia ou até de um lugar para dormir. Mas o filho, que tinha parte disso tudo, estava padecendo de fome. Irmãos, onde eu quero chegar? Entenda, nós somos filhos. Filhos não padecem de fome. Aquele que vive a sua identidade no Pai não padece de fome. Então eu vejo pessoas que estão perdendo a sua identidade porque estão vivendo longe do Pai. Pessoas que quebraram esse relacionamento de filho e já não se vê como um filho e como um servo. Entenda, uma vez filho, sempre filho. Você só precisa entender que você é filho. Você não precisa viver desesperado, porque quem provê o seu pão não é você mesmo, e é o Pai. Deixa eu te revelar algo. A maior preocupação de Deus no Éden não foi de Adão ter comido a fruta, mas foi de saber que depois de Adão comer aquela fruta, o relacionamento entre ele e Adão já não seria mais o mesmo. Deus não está, ele não está preocupado se você errou. A maior preocupação do pai do filho pródigo não foi de ouvir o filho pródigo pedindo perdão, mas foi de ver ele voltando para casa. Meus irmãos, Deus não está preocupado com o seu perdão, Ele está preocupado com que você volte para casa, porque somente na casa dele você vai viver a sua identidade, você vai saber que você tem fartura, você vai saber que a sua provisão não está nas suas mãos, mas está na mão dele. Então nós estamos perdendo essa identidade. Chegou o momento em que nós temos que saber que nós somos filhos, que não somos servos. A gente não precisa trabalhar em prol de nada. Nós somos filhos e o Pai provê tudo o que nós necessitamos. Entenda,
Você não é servo, você é filho. O filho não precisa trabalhar em prol de alguma coisa, porque ele já tem. Quando a gente entende que a gente é filho, a gente entende que nós temos comunhão com o Pai. E é isso que nós temos que entender, que a nossa comunhão com o Pai, ela está se degenerando, ela já não está sendo a mesma por causa de situações. Jesus disse em um dos seus feitos que ele é o pão vivo que desce do céu. E quem come da carne dele e bebe do sangue dele não tem fome, ou seja, esse tem parte com ele. Irmãos, chegou um tempo em que a gente tem que ter essa certeza e tem que ter essa convicção de que somos filhos e não servos, e de que é Ele que provê as nossas necessidades. Então nós temos que ver um propósito nisso tudo que está acontecendo. Às vezes chegou um momento da gente saber que a nossa provisão vem dele, porque em outros tempos a gente até pensava que era por meio dos nossos esforços que a gente provia o nosso pão de cada dia ou as nossas necessidades, e nos esquecemos que é Deus quem nos provê tudo. É Ele que provê o sol, Ele que provê o vento, é Ele que provê a chuva. Se Ele alimenta os pássaros que não trabalham e nem guardam, quanto mais você, que tem mais valor para Ele do que um pássaro. Então, irmãos, chegou o momento da gente se reconectar com Ele, de saber que somos filhos e de voltar para casa. Chegou o momento em que a gente tem que saber em que o Pai não está com os olhos virados para não te ver voltando, mas Ele está na sacada da varanda esperando você voltar com uma aliança nova e com vestes novas. Amém, irmãos? Que Deus possa falar melhor no seu coração. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe.